Dia 5. Suprimento matinal. CL 3 horas e 4 minutos. Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com ele em glória. CL 2 horas e 19 minutos. Retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. O crescer de Cristo no nosso interior é a vinda do reino. É bom orar, venha o teu reino, mas é mais prático orar, Senhor, cresce em mim. Venha o teu reino pode não passar de uma fórmula religiosa. Embora essa oração tenha sido repetida por milhões de cristãos ao longo de mais de 1900 anos, o reino ainda não veio. Não é difícil o Senhor responder a essa oração, mas é difícil permitirmos que ele cresça em nós. Ao sermos pobres no nosso espírito e puros de coração, podemos dar ao Senhor base para crescer em nós e esse crescimento será a verdadeira vinda do reino. Quanto mais rapidamente permitimos que ele cresça em nós, mais apressamos a vinda do reino. CWWL, 1972, volume 2, The Kingdom, pp. 51-52. Leitura de hoje. A pureza de coração CF. Mateus 5:8 é uma questão de motivo. Não devemos ter mais nenhuma meta além do próprio Deus. Ser puro de coração é buscar apenas Deus. Todos nós temos de orar, Senhor, concede-me um coração puro. Purifica os meus motivos até que eu tenha uma meta singular e todo o meu ser esteja focado em Ti. Não devemos importar-nos apenas com paz, alegria, nem bênçãos físicas ou espirituais e não devemos buscar essas coisas. O nosso coração deve ser colocado em Deus. Deus é a nossa meta, Ele é o nosso motivo. Que o Senhor lide com os nossos corações até que sejam singelos e simplificados e até que estejamos plenamente focados no próprio Deus a ponto de não buscarmos mais nada. Se quiser receber Cristo, você tem de orar, Senhor, faz-me pobre em espírito e puro de coração. Senhor, esvazia o meu espírito e purifica o meu coração. Concede-me um coração singelo para Ti. Imediatamente, o Senhor Jesus entrará em nós. Primeiro, Ele entrará no nosso espírito e, depois, começará a propagar-se do nosso espírito para o nosso coração. Não só Ele entra em nós como a semente do reino, mas Ele também cresce no nosso interior. À medida que cresce, Ele propaga-se e aumenta em nós constantemente. Esse é o crescimento do reino e essa é a vinda gradual do reino. Em Mateus 7,16, o Senhor perguntou: colhem-se, porventura, uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Temos de admitir que em nós mesmos não somos uvas nem figos, somos espinhos e abrolhos. A vida de Cristo é uma vida que produz uvas e que produz figos. Quando essa vida entrar em nós, as uvas e os figos surgirão como a expressão de vida. Temos de orar para que o Senhor seja misericordioso conosco a fim de sermos pobres em espírito, puros de coração, justos em tudo o que fazemos e justos segundo a vontade de Deus. Se orarmos dessa maneira, o Senhor Jesus nos possuirá pouco a pouco e Ele nos encherá parte por parte. Ele crescerá em nós e aumentará no nosso interior constantemente. Por fim, deixaremos de produzir espinhos e abrolhos, e passaremos a produzir uvas e figos, que são simplesmente duas expressões diferentes da vida do reino. Tanto as uvas como os figos são usados para alimentar os outros. Essa é a vida do reino. Isso não é conduta exterior, é a expressão da vida interior, que é Cristo propagando-se no nosso interior. Para que ele se propague a todo o nosso ser interior, temos de ser pobres no nosso espírito, puros no nosso coração e justos em tudo o que fazemos, não segundo os nossos conceitos, mas segundo o próprio Deus. É desse modo que Cristo se semeia em nós e se propaga no nosso ser a fim de que tenhamos uma vida coletiva. Essa vida coletiva é o reino. Essa é a realidade da vida da Igreja. Cristo como vida propaga-se em nós. Agora podemos ver de maneira mais plena que o reino é a totalidade de Cristo como a vida propagando-se em nós com todas as suas atividades. CWWL, 1972, volume 2, The Kingdom, pp. 51,
54 menos 55.